Glória a Deus, graças a Deus. Graça e paz, igreja do Senhor Jesus. Amém, aleluia. Glória a Deus. É muito bom nós termos essa convicção. Deus, Ele é o único, não há outro. Também se estiver, quando existia, nós ainda não estávamos aqui, mas nós rejeitamos no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Nós sabemos o quanto que Deus é bom. Nós imaginamos a bondade dEle. Opa, podeis assentar. Graças a Deus, oh, louvado seja Deus. Irmão, quando nós declaramos esta palavra, que Jesus, Ele é o único, é algo que tem que vir do nosso espírito, declarando, porque nós cremos nesta palavra e sabemos que Ele é o único. Ele é aquele que era, que é e que será eternamente o mesmo. Não há substituto, não há outro semelhante a Ele. É Ele que é o poder, é Ele que é a glória, é Ele que é a nossa vitória. E Deus é bom o tempo todo, Pai. Ele é tão bom, tão maravilhoso, que eu deixei até a palavra dele lá no escritório e peguei a agenda do pastor. Graças a Deus. Irmãos, nós sabemos que o nosso Deus, Ele é um Deus do sobrenatural. É muito bom quando nós somos abençoados, que nós oramos, o Senhor acrescenta na nossa vida aquilo que nós estamos precisando. Mas quando nós lemos a palavra do Senhor e vimos coisas que nossos olhos não viram, mas que nós cremos porque é a palavra dEle, que foi deixado escrito por nós. Como eu ouvi hoje, a nossa professora da aula do curso de novos membros, ela estava dizendo, e eu ouvi, eu estava na outra sala, e ouvi, aquilo mexeu no meu entendimento, que Ele não precisou ensinar, não foi o Deus que escreveu as Sagradas Escrituras, mas Ele escolheu, instruiu e colocou no coração, na mente, na alma de pessoas, mais ou menos 40 pessoas, para deixar a palavra de Deus escrita para nós. E no Antigo Testamento tem uma passagem que, se nós olharmos, é a nossa vida nos dias de hoje. Ezequiel capítulo 37, é algo que fala de algo que já morreu, mas nós cremos hoje que Jesus Cristo, Ele ressuscita os mortos. E nós temos este exemplo, Deus do Antigo Testamento, quando nós lemos em Ezequiel capítulo 37, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ezequiel capítulo 37, no versículo 1 em diante, nos fala sobre a visão de ossos secos. Quando falamos em ossos secos, nós estamos falando de uma coisa já totalmente destruída. E quando nós imaginamos nisso, a palavra de Deus nos diz assim no versículo 1, é isso mesmo? Sim, Ezequiel capítulo 37, versículo 1. A mão do Senhor estava estendida sobre mim. A mão do Senhor estava estendida sobre a vida de um discípulo, sobre a vida de um homem chamado Ezequiel, que Deus o chamou e falou, agora eu vou te usar, estou dizendo com minhas palavras, agora eu vou fazer de você um instrumento para deixar registrado algo sobrenatural, que daqui a mais de 1000 anos, muitas pessoas verão, ouvirão e praticarão a fé, e serão despertados através dessa palavra. Então diz que a mão do Senhor estava sobre a vida de Ezequiel, e o Espírito de Deus, Ele me levou em espírito. Quando nós falamos isso, algumas pessoas olham isso para a parte
de pessoas que morrem, não. Como hoje nós temos o Espírito Santo, que nos mostra, que nos revela, nos orienta. Ezequiel também ficou como que adormecido, e o Espírito dele, o Senhor foi mostrando ao Espírito dele o que estava acontecendo, o que já tinha acontecido, e o mais importante, o que estava por vir. Igreja, Deus sempre tem o melhor para nós. Como nós acabamos de dizer que Ele é o único, e Ele é o único mesmo, não há outro igual a Ele. Ali Ezequiel olhando e pegou e disse, no versículo 2, e Ele me levou, quer dizer que o Espírito de Deus levou Ezequiel para um lado, para o outro lado, e ele pôde ver que era enorme um número de ossos secos. E que os ossos estavam muito secos. Versículo 3, Deus perguntou, filho do homem, estes ossos poderá tornar a viver? Ezequiel respondeu, ó soberano Senhor, tu o sabes. Então ele quis dizer assim, se o Senhor falar que vai ter vida neles, vai. Isso já é fé. Já é uma declaração de confiança que Ezequiel tinha em Deus, devido à comunhão que ele tinha com Deus, a algo que ele ainda não era declarado para ele como fé, mas como ele temia Deus, como ele sabia que Deus é o poder e a glória para sempre. Ele disse, Senhor, se tu falou é verdade. Então deixa eu te falar uma coisa, levanta a tua Bíblia, fale comigo, o que está escrito aqui. É verdadeiro, é Deus quem disse, e se Deus falou, está falado, vai se cumprir na minha vida, tudo que Deus falou que eu sou, tudo que Deus falou que eu tenho, tudo que Deus falou que eu posso. Agora olha para o seu irmão e diga assim, eu posso confiar em Deus. Eu tenho fé em Deus. A palavra de Deus não falha. E quando nós lemos essa passagem, para mim, para Aparecida, é mostrando assim, olha, eu já fiz lá no Antigo Testamento. Eu já fiz coisas tremendas para aquele povo crer em mim, para que a minha glória se manifestasse. Hoje, Deus já fez muito mais através de Jesus Cristo. Mas olha bem, ele disse para Ezequiel, você viu esse vale de osso seco? Vi sim. O que está acontecendo? Provavelmente não estava cheirando mal, pois já estava sendo destruído. A palavra de Deus nos diz que então Deus disse para ele, ordena para esses ossos viver, para que haja vida neles. Quando eu vejo alguém orando, pedindo uma cura, uma libertação, como nós temos aqui, testemunho de pessoas que já estavam à morte, como há poucos dias, a menina que Deus já curou para a glória do nome dele. Então, irmãos, era a sombra, o passado era a sombra do futuro, do que estava por vir, aquele vale de osso seco, que tudo estava ali já perdido, pessoas que eram da guerra vinham e jogavam ali para não precisar matar, era uma maneira de jogar dentro daquele vale, e olha que não era uma nem duas, eram milhares e milhares de pessoas que estavam ali, e Deus disse para Ezequiel, quando ele perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E Ezequiel respondeu, ó soberano Senhor, só tu sabes. Olha a verdade, só um único Deus, desde a antiga aliança até a nossa aliança nos dias de hoje. Então ele disse, quando Ezequiel falou, só tu sabes, Deus viu fé na palavra de Ezequiel. E é isso que Deus quer de nós, que nós tenhamos fé,
que nós cremos nessa palavra, que nós acreditamos no que Ele falou. Se Ele falou, eu sou contigo todos os dias da tua vida. Não importa que você tenha a mesma idade que eu tenho, Deus é comigo, Ele está conosco, Ele está contigo, não simplesmente para bater nas suas costas e falar, ei, eu estou aqui, mas Deus está em nós, para nos proteger, para nos livrar de todas as tentações, porque existem tentações sim, existem malignos tentando nos tirar da comunhão com Deus, para apagar da nossa mente, do nosso coração, a mensagem de Deus para nós, os feitos de Deus para nós. Então, quando vemos uma pessoa ser curada, nós ficamos tão alegres, né, pastor? Mas olha aqui a quantidade de ossos secos, não dava para contar quantas pessoas tinha ali. E Deus disse para Ezequiel, quando Ezequiel falou, o Senhor é o soberano, tu sabes. Ele reconhecia que se Deus quisesse, aqueles ossos podiam se tornar vivos. Mas se Deus não quisesse, Ele era o único. É o que nós acabamos de dizer aqui, cantando, louvando, adorando ao Senhor. Ele é o único que pode dar vida a quem está morto. Se você está fraco na fé, está balanceando na presença de Deus, existe um único Deus que já pagou o preço pela tua salvação, para te fazer forte e poderoso. Então, continuando, ele diz no versículo 4, então Deus disse, ele disse, profetiza a esses ossos e diga-lhes, osso seco, ouça a palavra do Senhor. Como que um osso ia escutar a palavra de Deus? Se era um simples osso, estava seco. A igreja, diante de Deus, tudo pode se transformar. Basta nossa fé entrar em ação. Basta o desejo do nosso coração, porque a fé, ela vem pelo ouvir as coisas de Deus, testemunho, palavra, mensagem, então vem de ouvir a voz de Deus, mas ela não vem para só a nossa mente, ela vem para o nosso coração, que é onde a vida de Deus habita, e do nosso coração nós cremos, sai pela nossa boca, vai acontecer. É como nós ouvimos aqui numa mensagem de um domingo desses, quando foi uma mensagem dada sobre fé. Não é só falar que tem fé, nós temos que crer, falar e avançar. Então não adiantava ele acreditar, acredito que os ossos vai sim. O Senhor falou, está falado. A palavra de Deus, ela poderia entrar no seu coração, mas tem lugares, salões como nós temos aqui, para pregar a palavra. Para ensinar, para você ouvir, para você ver com seus olhos o que está escrito. E nós devemos de ler a Bíblia sim, principalmente no momento de mensagem, de pregação, para que as pessoas vejam que é Deus quem falou. Não foi eu quem escrevi, não foi você, nós podemos ser usados por Deus para escrever livros, para registrar as coisas, mas esta palavra, é Deus quem deu a autoridade, a unção e a sabedoria a homens eleitos dele para deixar para nós. E nessa mensagem ele continua dizendo, os ossos não têm ouvido, mas Ezequiel provavelmente falou, Deus falou, está falado. Nunca devemos questionar a palavra de Deus. Assim diz o soberano, o Senhor, versículo 5. Ele já tinha ordenado aos ossos secos, quando ele diz, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, ó Senhor, estes ossos, farei um espírito entrar em vocês. Deus diz, vou fazer um espírito entrar no corpo destes ossos, vai mover nestes ossos, porque a vida que eu dou, ela vem através do meu espírito, é o Espírito de Deus que nos deu a vida, que Deus soprou em nós e houve vida em nós. Deus não soprou sobre aqueles ossos, mas Ele falou.
Querido, tua boca é muito importante para Deus. Não é só para você escovar dente, né? Ou ter uns dentes bonitos. Cuidado com o que você fala. A nossa boca é um canal de bênção, mas também pode ser um canal de destruição. E através dele disse, para aqueles ossos, farei com que esses ossos, meu espírito, entrar em vocês, e vocês terão vida. É igual a nós, antes de nós termos a vida de Deus em nós, o Espírito de Deus em nós estávamos mortos para a salvação. Não tinha vida de Deus em nós. Mas no versículo 6 ele diz, eu porei tendões em vocês, e farei aparecer carne entre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vós, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Irmãos, quando a gente lê assim, a gente fala assim, meu Deus, até aquele que está enterrado, se o Senhor quiser, o Senhor pode ressuscitar. Deus pode dar vida. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos para Ele, através do Espírito dele que veio até nós. Então, as palavras do Senhor, as promessas de Deus, elas são cumpridas. Seja o que for que Deus falar, você respeita, guarda, mas não aconteceu, não, ainda não aconteceu. O que Deus falou vai se cumprir. Ezequiel viu ali aqueles ossos, e ele disse, ao estar fora de suas terras, por tanto tempo ele sentiu, meu Deus, como pode esses ossos secos? Como pode, Senhor? Estão fora da terra deles, os locais deles, mas todas as esperanças que Ezequias tinha, era impossível. Mas quando Deus chegou, a dúvida terminou. Acabou, e nós temos que ter isso, irmãos, confiar no que Deus falou, no que Deus faz, porque de onde quer que nós estivermos, Deus tem o poder para operar. E continuando a leitura, ele disse, porém tendões, sim, já estamos aqui no 7, e eu profetizarei conforme a ordem recebida. Aí Deus mandou Ezequiel profetizar. Nunca que você deixa de fazer o que Deus te manda fazer. Muitas das vezes a gente não acha que Deus não está falando conosco. Mas Deus fala. E como Deus nos orienta. Porque nós somos guiados pelo Espírito dEle. Assim como Ele nos dá livramento, Ele também quer que nós realizamos a obra dEle. Hoje mesmo eu disse para a Cássia, olha, vai, fica lá. Se tiver aluno, você dá aula. Se não tiver, você vai para casa. Porque, irmãos, nós temos que ter disponibilidade para Deus nos usar. Não é somente para você descansar, não. A obra de Deus é grande. E nós precisamos trabalhar. A palavra de Deus nos fala nos evangelhos, que a obra é grande, os ceifeiros são poucos. Por quê? Se Deus falar com você agora, faz isso. Não, agora eu estou assistindo o culto. Faz isso, eu vou sair para trabalhar. Muitas vezes Deus quer operar milagres através de nós o impedimos, porque nós tomamos decisões próprias. E nos esquecemos de que a palavra de Deus nos fala que nós temos que ser guiados pelo Espírito dEle. Ezequiel foi guiado pelo Espírito de Deus. E ele viu algo sobrenatural que ele nunca imaginou de ver. Você pode ver milagres de Deus extraordinário. Mas você tem que estar firme na palavra. Declarando a palavra. Obedecendo a palavra. E Deus afirmou que traria de volta a sua terra, e de onde quer que aquele povo estivesse, Ele ia enviar eles. Essa visão diz respeito à renovação
de que Deus dá as suas promessas. Aqui era sobre Israel, essa visão. Mas o Espírito de Deus colocou dentro de Israel ali aquele povo, para que eles pudessem ver um exército que Deus criou. Eu não sei qual situação que você está. Eu não sei como você está enfrentando, ou se está tudo bem com você, glória a Deus. Mas se você tiver tudo bem, você precisa continuar obedecendo a Deus cada vez mais. Obedecer a Deus não é totalmente uma escolha. É algo que faz parte da nossa vida. Como almoçar, jantar, dormir, tomar banho, isso faz parte da nossa vida. Obedecer a Deus faz parte da nossa vida. Aonde há obediência, há bênção. E aonde falta a bênção, há maldição. Então nós escolhemos o que nós queremos receber. A bênção ou a maldição. Então ali Deus, quando Ele colocou o Espírito de Deus, quando o Espírito de Deus foi colocado dentro daqueles corpos, houve um mover de Deus sobrenatural. A presença de Deus em nossas vidas nos faz uma identificação com o nosso corpo, com a nossa maneira de viver, que muitas vezes a gente pode olhar e falar assim, isso é possível, mas isso aconteceu, solucionar isso, eu preciso daquilo. Mas Deus sabe o momento certo, a hora certa dele acontecer. Quantos anos aqueles ossos ficaram ali? Até provavelmente muitos nem lembrarem. Mas Deus não esquece de nenhum de nós aqui na face da terra. E ele diz aqui no versículo 8, quando Ezequiel, olhei e os ossos foram cobertos de tendões de carne e depois de pele, mas não havia o Espírito neles. Então já estava composto, estava aqueles bonecos lá, ali mais de 1000 bonecos, vamos dizer assim, porque ainda não tinha a vida de Deus. E nós também, quando não temos o Espírito de Deus, a vida de Deus em nós é como esses aqui. Então o que Deus disse? A seguir, Deus levou Ezequiel e disse, profetiza. Irmãos, olha o que Deus quer de nós. Olha o que Deus planejou para nós. Deus planejou muito mais para você, pastor. Muito acima da sua capacidade, Loredi. Ezequiel nunca imaginou. Aí Deus falou assim para ele, Aline. Olha bem, profetiza. Deus não falou assim, eu estou te mandando. Ele diz assim, profetiza, filho. Deus é amor. Profetiza, filho do homem. Ainda ele dizendo para Ezequiel. E diga-lhe, assim diz o soberano. É ensinar a pessoa a orar. Ah, não vou fazer isso porque eu não sei orar. Então diz assim, olha, diz assim, em nome do soberano. Quem é o soberano a nós? Deus. Então, em nome de Deus, declaramos cura, declaramos vidas que sejam ressuscitadas, portas abertas, as coisas que você tem que fazer, que você precisa de fazer. E quando ele disse, profetiza, conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. De acordo com Ezequiel, olhou, imagino eu, que ele falou assim, volte à vida, em nome de Jesus, não é, volte à vida. Ali aqueles ossos começaram a mexer. E tinha que ser feito aqui na terra. Se era para guerrear, guerrear. Se era para lutar, lutar. Se era para levar a palavra, era para levar a palavra. Irmãos, Deus nos levantou. Não como um simples exército. Deus nos chamou, nos fez filho dele. E o filho tem que obedecer o pai. Nós temos que obedecer ao nosso pai. Mesmo que às vezes você não está entendendo nada.
Mesmo às vezes que você não quer, obedeça o que a palavra de Deus está falando para você. Porque quando Deus fala, vai acontecer. Mas hoje ou mais amanhã, aquilo acontece. Eu me lembro de uns tempos passados, quando eu digo tempo, é alguns anos, mais de 10 anos atrás, que uma irmã orando, ela disse assim: você ainda vai longe, mas este aqui vai muito mais longe do que você. Aonde você não vai poder ir, ele vai além do que você poderia. E hoje eu vejo, para a glória de Deus, essa profecia se cumprindo. Se cumpre, irmãos, o que Deus falou, nós temos que dar crédito, temos que acreditar. Se Ezequiel não acreditasse que era Deus que estava falando com ele não viu, ele só ouviu a voz. Hoje nós não estamos vendo Deus falar isso, mas nós estamos lendo aqui neste testamento o que ele deixou para nós. Para nos despertar, para nos alertar e para nós sermos fiel a Deus. Nós não podemos ser cristão dodói, não. Deus nos fez para a guerra, para a luta. Não guerrear um com o outro, que eu sou melhor do que você, mas contra as obras do inferno, contra as leis de Satanás. Nós temos força para vencer o vício, nós temos força, capacidade, unção para vencer Satanás em qualquer área da nossa vida, para ajudar aqueles que precisam. Ezequiel foi usado para levantar um exército. Imagina se cada um de nós formos usados para levantar um exército de pessoas fiéis a Deus. Não vai ter mais nenhum aqui na terra que não seja cristão, imagino eu. Todos conhecerão a palavra de Deus. Todas as vezes que você se sentir que você não vai dar conta, que você não pode, lembra desta palavra. Principalmente do versículo 1 ao versículo 4. A nossa situação talvez seja de morte. Talvez já estão cheirando mal, mas quando nós confiamos em Deus, algo novo sempre acontece. Não desiste dessa pessoa que afastou do caminho do Senhor. Não desista de levantar, orar, clamar e declarar vitória naquela vida. Deus não mandou Ezequiel fazer um jejum de 80 dias, podia fazer. Ele não mandou ele se ajoelhar e colocar a cabeça na terra. Deus fez ele usar o que Deus deu ele, a boca, a palavra. Deus nos deu um corpo perfeito, para a glória do nome dele, para nós representar ele aqui e fazer as obras que ele já fez para nós. Eu me admiro muito a uma passagem do livro de Atos, quando nos fala que Paulo, ele já tinha autorização, me parece que Atos capítulo 4, autorização para prender os crentes, para levar os crentes todos acorrentados e até matar, porque ele era uma autoridade. A lei permitia isso para ele. E ele foi. E quando ele chegou, que já estava tudo preparado, e falou: agora vou matar todo crente, todo cristão, não era crente, os cristãos que eu encontrar, eu vou matá-los, vou destruí-los, vou acabar com essa raça. Já matei muitos, quanto mais eu mato, mais aparece. E ele no seu cavalo, nos fala lá em Atos capítulo 4, que aí de repente veio do céu, não veio da profundeza da terra, não veio dos amigos, nem de algum de nós que orou, mas Deus lá do céu mandou uma luz, tipo uma estrelinha, mas tão forte, que só ele viu. E quando ele viu aquele clarão, ele não aguentou, ele caiu no chão, porque era o poder de Deus que estava atacando aquele corpo. E a palavra de Deus nos fala que quando ele assim fez que ele caiu por terra,
ele olhou e ele ouviu uma voz que dizia, em grego, que somente ele mesmo poderia entender, que todos aqueles que estavam junto dele não entendia, ele entendeu e falou assim, isso é a voz de Deus, que somente Jesus falava em grego. E ele falou assim, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Tem gente que acha que pode lutar com Deus. Pessoas que acham que é melhor do que Deus, sou mais bonito que Deus. Ei, você pode ser, mas Deus é um rei, tá? Ele é um príncipe. Então ele é tudo. Então a palavra de Deus nos fala que ali quando ele falou, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Na mesma hora Deus falou assim, se é Jesus de Nazaré quem está falando, é este homem que este povo prega, a voz é dele, e é engraçado que somente Saulo ouviu esta palavra, e ele perguntou, que queres, Senhor? Na mesma hora aconteceu algo, que para muitos seria a morte, mas para ele foi a salvação, foi a vida, que ele ficou cego, foi a convenção de Saulo, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, no versículo 3 em diante, nos fala sobre isso. Então, ali fala que Saulo, ele ficou cego, e os povo que estava com ele, ouviu, mas não entendeu. E ele falou assim, ele era autoridade, provavelmente, aqueles que estavam ali para proteger, ele perguntou, o que foi, meu senhor, o que o senhor quer que eu faça? Aí Deus falou com ele, vai. E ele foi orientado, ele ouviu a voz de Deus, porque era tão poderosa, que não saiu da mente, não saiu do coração dele, o que Jesus falou para ele. Então ele diz assim, no versículo 3, Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? 9:3, Atos 9:3, quem és tu, Senhor? Aí ele respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegue. Levanta-te e entra na cidade. Olha para você ver que quando a voz de Deus vem, todo mundo necessita obedecer. Entra na cidade, alguém lhe dirá o que você deve de fazer. E ele disse, os homens que viajam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Engraçado, né? Uma autoridade de repente ficou cega. Porque se talvez ele não tivesse ficado cego, isso é eu que estou dizendo, não a palavra de Deus. Mas imagino eu, acrescentando alguma coisa, que se ele não tivesse ficado cego, ele não tinha obedecido a Deus, a Jesus. Muitas vezes você cai numa cilada, não é uma cilada do diabo, é uma cilada de salvação. É um sinal que Deus está te purificando. Ele não precisa fazer isto. Mas tem pessoas que é forte demais, né? De falta fé realmente. Então ele disse, e o homem, e Saulo levantou-se, abrindo os olhos, não viram nada. Os homens o levaram pela mão até Damasco. Ele passou, de autoridade, ele passou a ser dependente. Teve que baixar a guarda, porque aonde Deus está, algo acontece. Se aconteceu lá com Ezequiel, de fazer com que aquele povo, aqueles ossos se tornassem vida, Ezequiel deu ouvido ao Espírito Santo. Aqui Paulo, para lá, deu vida àqueles ossos. Aqui Paulo teve que ser dependente de alguém para ouvir e obedecer à voz de Deus. Concluindo, por 3 dias ele esteve cego, versículo 9. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu, não bebeu, quer dizer, ainda ficou em jejum, né? Ele não sabia, mas Deus já tinha falado, tua carne tem que ser edificada. Igreja,
Nós precisamos deixar Deus fazer a vontade dele nas nossas vidas. Nós precisamos obedecer. Nós temos não só que ler a palavra de Deus, nós temos que viver esta palavra. Nós temos que viver. Não adianta você conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, eu também conheço. E você não praticar nada. Você não obedecer. Para ter um exército, para lutar para Israel, teve que ter uma fé, teve que ter uma obediência, uma submissão, para que aqueles ossos se tornassem vida. Para que Saulo, ser transformado num homem segundo a vontade de Deus. Às vezes está doendo aí em você, porque Deus está te mudando, está te moldando. E precisa, tem que fazer isto. Tem hora que não dá conta. Então o que aconteceu? Foi preciso ele ficar cego. Ele ia até aquele lugar. Os outros que obedeciam às ordens dele, Saulo passou a obedecer às ordens daqueles que ele comandava. E ser levado até uma casa. E ali ele ficar, até de um homem que Jesus enviou para ir até ele. Talvez este homem, Saulo, estava indo para matá-lo, para destruí-lo. E ele veio para dar vida e vida abundância a Saulo. E Saulo, em vez de perseguidor, ele passou a ser um abençoador. A transformação que Jesus faz na nossa vida. Eu quero te convidar a colocar sobre os seus pés agora. Se você tem dificuldade em obedecer a palavra de Deus, ou até mesmo as pessoas muitas das vezes trocam de local de congregar, porque não dá certo, não gostei desse jeito, não gostei desse outro jeito. Deixa eu te falar uma coisa, obedece a palavra. Lê as coisas que é impossível para nós, mas é possível para Deus. Deixa Deus fazer de você a igreja dele, que nós somos a igreja do Senhor. Aqui é um local que nós estamos para congregarmos, para louvar, para adorar, para fortalecer uns aos outros, para ajudar uns aos outros. Eu quero nesta noite que Deus toque na tua vida, na área espiritual e ministerial. Sabe, você que acha que não é ninguém, eu não posso, pode louvar, viu? Você que acha que não pode, que não sabe nada, que você só tem que ouvir, deixa eu te falar, eu também já fui assim. Já passei por esse período, há quase 50 anos atrás. Mas graças a Deus, Deus soprou o Espírito dele em mim. Eu fui feita uma nova criatura. E Deus nesta noite quer te encher com os dons espirituais. A manifestação do Espírito de Deus na sua vida. Assim como foi com esses ossos secos. Você não é um osso seco, você é uma imagem e semelhança de Deus. Eu quero que você ore agora, peça a Deus para você fazer a diferença, que seja como Ezequiel, ou que seja como Saulo, mas faça a diferença, muda de opinião, veja a realidade de Deus, veja o que a palavra de Deus te ensina. Olha as mensagens, as pregações que você tem ouvido, as ministrações, louvores. Esse louvor mesmo que nessa noite, Deus está usando essa equipe, único. Não tem outro não tem mesmo, Ele é o único. É algo de você pensar e falar, o meu Deus é o único. Que Ele pode me curar, Ele pode me libertar, Ele pode fazer na minha vida algo extraordinário. Aleluia. Feche teus olhos, peça a Deus alguma coisa agora. Mas não pede pequena coisa não. Lembra dos vales de ossos. Foi multidões de corpos que foram restaurados.
Lembra de Saulo, que saiu para matar os cristãos. Ele encontrou com Jesus, com Deus, e passou a ser um seguidor da palavra de Deus. Deixa Deus fazer uma mudança na sua vida agora. Aleluia.